Cumprimento toda a Uadadec com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer a vocês que eu estou muito feliz essa noite, agradecido a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de participar deste culto com vocês. Culto este que tem sido um culto gostoso, oh glória a Deus. Você tem sentido a presença de Deus aqui? Eu estava ali vendo tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem falado, e por um momento eu pensei, o que será que acontecesse? O que será que ia acontecer se eu saísse correndo, fingisse um desmaio? Porque Deus já falou tanto que eu vou pregar o quê? Deus usou aqui a irmã Jane, já para mim aqui, já vou anotar e não vou esquecer mais. Nós fomos programados para esse tempo. Você pegou essa? Essa é forte demais. Você foi feito para esse tempo, para impactar esse tempo, para fazer a obra de Deus nesse tempo. Aleluia! E eu estou agradecido a Deus por poder estar aqui e fazer parte desse tempo com você, adorar a Deus aqui com você. Aleluia, nessa noite. Queria dizer também, parabenizar toda a liderança. Gostei da camisa. Vou ter que comprar as 3. Ah, mas você não é dos adolescentes. O país é livre. Vou comprar as 3 porque ficou muito linda. Tudo bem que o modelo ajuda, né? O modelo ajudou. O físico, verdade. Mas está muito bonita a camisa. Que Deus abençoe ao pastor Vitor, sua família, toda a liderança. Agradeço também, quero deixar aqui registrado meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Carlos, que sempre tem nos orientado e também nos permitido ter uso dos nossos púlpitos para pregar a palavra de Deus. E está um culto gostoso. Aleluia. Eu estou feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Quando eu cheguei aqui e eu me deparei com o Lucas lá no banheiro, é Lucas, né? E vi o terno do Lucas, eu falei, vou voltar em casa e vou trocar de roupa, porque você está muito elegante. Que Deus te abençoe, viu, servo do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Eu estou relutando com essa palavra desde o momento que eu cheguei aqui, já há muito tempo, na verdade. Faz 2 dias que eu não durmo direito. Mas depois do que nós acabamos de ouvir aqui, depois do louvor que acabamos de ouvir, não tem como fugir. Eu sou um pouquinho chatinho de ficar repetindo mensagem. Eu preguei essa mensagem no domingo lá na Vila São José, mas desde domingo essa mensagem não sai do meu coração. Então nós vamos pregar essa palavra nessa noite e Deus vai falar contigo, amém? Se tinha alguém lá na Vila São José, Deus vai falar de novo. Eu vi vocês, se prepara, viu? Se Deus está falando 2 vezes é porque alguém pegou. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Enquanto você abre, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Prometo que é a primeira e última vez que eu faço isso, porque tem gente que odeia. Vira para o irmão que está do seu lado, mas olhe para ele com olhar de profeta. Sabe aquela irmã que você tem medo no seu setor? Aquela que usa coque, aquela que tem uma toalhinha no ombro e no meio do culto fica descalça? Tente imitar o olhar dela agora. Olha para esse irmão e diga assim para ele, com voz de profeta: se posicione. Vira para o do outro lado e diga, se posicione. Para o da frente, por de trás, diga, se posicione. Aleluia. Daniel capítulo 3. Deixa a Bíblia aberta que nós vamos passear em alguns versículos aqui. O que está acontecendo no capítulo 3 de Daniel? O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve uma ideia. Vou construir uma estátua, vou chamar as autoridades, e foi o que ele fez. Chamou as autoridades, construiu a estátua e disse, e lançou um decreto, lançou uma lei, que todos, ao soar dos instrumentos, quando a música tocasse, deveriam se prostrar diante da estátua, e se alguém não o fizesse, este seria jogado na fornalha de fogo ardente e morreria queimado vivo. Essa é a lei. Esse é o decreto que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, acabou de lançar para o povo e para as suas autoridades. É isso que está acontecendo em Daniel capítulo 3. Agora veja comigo versículo 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus
e acusaram os judeus. Vou ler de novo para você pegar o detalhe. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Que judeus são esses que nós estamos falando no versículo 8? Estamos falando de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 jovens, eles decidiram se posicionar contra o decreto do rei. Eles decidiram não se prostrar à imagem que o rei tinha construído. Eles decidiram desobedecer aquela lei. Por quê? Porque eles aprenderam que só há uma pessoa que é digna de receber adoração, e não era aquela estátua, era o Deus de Israel. E eles não se prostrariam àquela estátua. Mas o que me chama a atenção é que eles se posicionaram contra, mas o rei só ficou sabendo desse posicionamento deles porque os caldeus foram levar a informação para o rei. Perceba que o rei não ficou sabendo porque os 3 jovens foram lá no palácio fazer bagunça. O rei não ficou sabendo porque os 3 jovens foram no palácio protestar. O rei não ficou sabendo porque aqueles 3 jovens foram queimar ônibus, gritar na frente do palácio dizendo: somos contra o teu decreto. Não, alguém viu que eles não se prostraram e levou a informação para o rei, porque o posicionamento daqueles jovens foi firmado no secreto. Todo posicionamento ele nasce na intimidade. Todo posicionamento ele nasce no secreto. Todo posicionamento nasce quando eu estou sozinho. Todo posicionamento nasce de dentro para fora, porque aquilo que nasce de fora para dentro não é posicionamento, é personagem. E personagem não dura muito. Personagem dura dias, dura algumas semanas, talvez até um ano, mas na primeira prova, no primeiro vento, na primeira tempestade ele desiste. Agora, crente que é transformado por dentro, crente que se posiciona por dentro, crente que faz como Daniel no capítulo 1 versículo 8, que assentou em seu coração não se contaminar. Esse pode vir fornalha, pode vir prova, pode vir vento, pode vir muralha, pode vir lei, pode vir o que for, ele permanece. Deus está mais preocupado com o meu secreto do que com o meu público, porque o público nem sempre vai dizer a minha essência. Muitas vezes o público vai dizer apenas aquilo que eu quero ser ou mostrar, não vai dizer o meu verdadeiro. Está cheio de sorriso no Instagram que é falso. Está cheio de família no Instagram que parece que é uma bênção, parece que está unida, mas em casa um come na sala, o outro no quarto, o outro na cozinha e outro no quintal, porque não tem mais unidade, não tem mais convivência. É por isso que Deus está preocupado com o secreto, com a tua intimidade. É por isso que Jesus ele fala: quer falar com teu pai? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e em oculto o teu pai vai te responder. Porque aquilo que é público é reputação, é o que o homem diz sobre mim através daquilo que eu mostro ser. Agora Deus está preocupado com caráter, e caráter se mostra no sozinho, caráter se mostra no quarto, caráter se mostra no secreto com Deus. Aleluia! Lembra de Samuel? Diz a Bíblia que Samuel ele está vivendo no tempo, quando ele está servindo com Eli no templo, ele está vivendo num tempo onde Deus não tem mais prazer para se manifestar. Tamanho é o pecado do povo. Deus não havia visão manifesta, é o que diz a Bíblia. Porém, certo dia, certa noite, melhor dizendo, Deus ele entra no templo, passa na porta do quarto de Eli e não se sente à vontade de entrar. Passa na porta do quarto dos filhos de Eli, não se sente à vontade de entrar porque tem pecado ali dentro. Quando ele chega na porta do quarto de Samuel, ali ele encontra espaço, entra no quarto de Samuel, fica à vontade, começa a se manifestar e decide falar: Samuel, Samuel.
Você quer que Deus fale contigo? Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Deixe-o à vontade no teu secreto. Para de ver o que não é para ver. Para de falar o que não é para falar. Para de fazer o que não é para fazer. E convide a presença de Deus para o teu secreto. O rei só ficou sabendo porque alguém viu e foi lá, porque foi tudo feito no secreto. Mas uma coisa que me chama a atenção é que mesmo aqueles 3 jovens não tendo feito nenhum barulho, mesmo assim o rei ficou sabendo. E aqui eu já quero abrir um parênteses. Se o rei da Babilônia, Nabucodonosor, conseguia saber de tudo, imagina o rei dos reis. Tem alguém aqui que chegou hoje dizendo: Deus não me vê, Deus não me escuta, Deus não está agindo, Deus me esqueceu. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: nada foge do rei. O rei fica sabendo de tudo. Gideão está malhando o trigo no lagar para poder salvar alguma coisa dos midianitas, achando que Deus o esqueceu, achando que Deus não está vendo, mas mal sabia ele que o anjo do Senhor estava debaixo de uma árvore, vendo ele trabalhar, e no tempo certo ele se apresenta e diz: vai nessa tua força. Deus está vendo sim, Deus não perdeu o olhar de você, porque nada passa para o rei. Chegou a informação, versículo 13: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. O 14: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, isso aqui é muito interessante, olha só, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Nabucodonosor está surpreso com a informação que chegou para ele, porque Nabucodonosor, ele sabe a qualidade dos jovens que ele escolheu para estar com ele no palácio. Lá no versículo 4 do capítulo 1 de Daniel, vou até ler para você ver que eu não estou mentindo não. Quando Nabucodonosor ele pega os jovens de Israel para servir, ele não pegou qualquer um. Ele pegou, versículo 4 do capítulo 1, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O que isso quer dizer para mim? Nabucodonosor não pegou jovem ignorante. Nabucodonosor não pegou jovem que não queria saber de estudar. Nabucodonosor não pegou jovem que fosse perdido na vida, não. Ele escolheu do melhor de Israel para estar perto dele. É por isso a surpresa dele, porque ele olha para aqueles meninos e fala: o que está acontecendo? Por que vocês decidiram me desobedecer? É de propósito isso? Porque o posicionamento do crente choca o mundo, porque não faz sentido. Nabucodonosor, Janiel, ficou chocado porque na cabeça dele não fazia sentido. Mas só não faz sentido para ele porque ele nunca tinha sentido o que aqueles jovens já tinham sentido na presença de Deus. E uma vez que você experimenta da presença do Senhor, o diploma fica pequeno, o status fica pequeno, o emprego fica pequeno, a lei fica pequena, você só quer saber dele, só quer obedecer a ele, só quer sentir a ele. Para aqueles jovens, aquilo que eles estavam fazendo era tão lúcido, era tão normal. Por quê? Porque o que eles já tinham sentido na presença de Deus, eles nunca mais queriam perder. E eles sabiam, se a gente se prostrar, a gente perde, mas essa presença eu não quero perder. O que eu já senti sobre esse Deus, o que eu sei desse Deus, eu não quero perder. Uma vez que você se embriaga da presença do Senhor, você faz de tudo para não perder essa presença. E aí no versículo 15, Nabucodonosor comete um erro. Olha só,
Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. O erro de Nabucodonosor vem agora. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nesse momento, Nabucodonosor mostra que ele não conhecia nada sobre o Deus de Israel. E quando a gente não conhece Deus, a gente comete esse erro dentro da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja que sabe quem é Deus, mas não o conhece. E aí duvida do poder do Senhor. Questiona as decisões do Senhor. Questiona os nãos do Senhor. Por quê? Porque sabe quem é Deus, não o conhece. Saber quem é uma coisa, você sabe quem é muita gente. Porque todo mês você vê alguns rostinhos aqui que se repetem, então você sabe quem é, mas para conhecer exige tempo, conhecer exige conversa, conhecer exige almoço, exige mesa, conhecer você precisa viajar junto, dormir junto, viver junto, aí você pode dizer eu conheço, e com Deus é a mesma coisa. Conhecer Deus exige tempo, exige conversa, exige oração, exige renúncia, exige tempo com a palavra. Não dá para eu dizer que eu conheço a Deus se eu só abro a Bíblia no culto. Não dá para dizer que eu conheço a Deus se eu só oro quando eu estou no culto. Deus quer tempo com você. E aí, se eu não conheço Deus, o primeiro não que Ele me dá, eu fico chateado. Se eu não conheço Deus, a primeira decisão do Senhor contra a minha vontade, eu fico nervoso, eu quero brigar, eu quero me revoltar. Por quê? Porque não conhece. Porque se conhecesse, saberia que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Pode não fazer sentido hoje, mas eu conheço tanto a ele, que cegamente vou aceitar a decisão dele, porque sei que é melhor. Aqueles meninos conheciam o Deus que servia, e é por isso que eles dão essa resposta no versículo 17. No versículo 15, Nabucodonosor perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? No 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é Ele que nos pode livrar. Veja a convicção daqueles jovens. Quem é o Deus que pode te livrar da minha mão? O meu. Veja que eles não falaram o da minha mãe, o da minha igreja, o do meu pastor, o do meu líder. Eles falaram o nosso. A gente precisa se colocar na posição de servo do Senhor. Não é porque você é novo que você já não pode virar para Deus e se posicionar em Deus e dizer: é meu Deus. Quem vai poder livrar da minha mão? O meu Deus. Porque eu conheço e sei do poder dele. Mas o versículo 18 para mim é o melhor. Olha o que ele diz: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Sabe o que eles estão falando aqui? No 17 eles falaram: rei, o nosso Deus pode nos livrar. No 18, mas se ele não quiser, ainda assim nós não nos prostraremos. Vocês estão dizendo então que se Deus não quiser vocês vão queimar? Vamos queimar, mas não vamos nos prostrar. Se ele quiser, ele pode, eu sei porque conheço, mas se ele não quiser, mesmo assim, o propósito ainda está de pé. Mas o mundo está dizendo isso
isso e aquilo, não interessa, o propósito ainda está de pé. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode fazer, eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele vai fazer, não, eu sirvo porque o propósito ainda está de pé. Por que você veio para o culto hoje? Por que você vai para o culto amanhã, domingo? Por que você levantou a sua mão e deu glória a Deus hoje? Tem gente que vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Não. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje: sirva a Deus porque o ama. Deus está de olho nas suas intenções, no porquê que você veio, no porquê que você levantou a mão, no porquê que você deu glória a Deus, no porquê que você canta, no porquê que você prega. Deus está de olho nas intenções. Tem muita gente, muitos de nós que viemos para a igreja, vivemos uma vida condicionada ao que Deus vai fazer. Eu dou oferta porque quero que meu emprego fique firme, dou dízimo porque não quero ficar sem dinheiro, vou para o culto porque sei que se eu não for, Deus vai pesar a mão. Para com isso. Eu vou para o culto adorar porque eu conheço e o amo, eu dou dízimo porque eu amo, eu oferto porque eu amo, eu adoro porque eu amo. É o que aqueles jovens estão mostrando para Nabucodonosor. Ele pode, ele tem poder para fazer, mas se ele não quiser, ainda assim ficaremos de pé. E aí Nabucodonosor endemoniou. Versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante, ficou irado, e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E aí tem muita gente que acha nessa história que Deus ele começa a agir no versículo 24, mas não, Deus já está agindo no 20. Olha o que diz o 20, presta atenção aqui, viu? Aqui agora vai ser telecurso, não é do tempo deles, né? Ninguém entendeu a piada. Glória a Deus, mas vamos lá. Amém. Versículo 20: e ordenou aos homens mais fortes, diga mais fortes. Mais fortes. Eu quero que você fale mais forte agora, tá? 1, 2, 3, mais fortes. Mais fortes. Olha só, Nabucodonosor pegou os homens mais fortes do seu exército. Continua. E ele mandou que eles atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Aí olha o que diz o versículo 22. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou, mais forte, matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Pegou? Vou melhorar, ninguém pegou. No versículo 20, Nabucodonosor virou, ele estava tão endemoniado que ele virou e falou: eu quero os soldados mais fortes do meu exército. E lá vem os mais fortes. Peguem os 3, amarram os 3, e vocês, mais fortes do meu exército, joguem eles na fornalha. E lá vão eles, os mais fortes do exército de Nabucodonosor. Amarram Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão se aproximando da fornalha, só que estava tão quente que os soldados mais fortes do exército de Nabucodonosor morreram só no calor da fornalha ao jogarem eles dentro da fornalha. Sabe o que aconteceu aqui? Nabucodonosor, no seu orgulho, na sua ignorância do Senhor, ele acabou perdendo de graça os seus homens mais fortes do exército. Porque toda vez que o inimigo se levanta contra a igreja do Senhor, ele já sai no prejuízo. Só no ato do inimigo se levantar contra a tua família, ele já vai sair no prejuízo. Nabucodonosor, só no ato de jogar os meninos dentro da fornalha, já estava perdendo número no seu exército.
E não era qualquer número, eram os homens mais fortes. Então se o inimigo quer se levantar, deixa se levantar. Ele vai se levantar para cair. Só no ato de se levantar ele já está saindo no prejuízo. E aí jogaram os meninos. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: nós não lançamos 3 atados dentro do fogo? Responderam: sim, é verdade, ó rei. Aí no 25: eu porém vejo 4. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu aqui, Lucas? Porque eles se posicionaram a Deus. Deus se posicionou a eles. Adolescente que se posiciona a Deus, recebe Deus posicionamento do céu também. E aí a minha luta vira a luta dele. A minha batalha vira a batalha dele. A minha guerra vira a guerra dele. E eu não sei se você sabe, mas ele não perde. Ele não perde guerra, ele não perde batalha, ele não perde luta. Deus decidiu se posicionar. E aí Nabucodonosor olha e fala: eu estou vendo 4, mas 4 como? Soltos. Diga, soltos. Porque quando Deus ele entra no negócio, cadeia cai por terra, corrente cai por terra, atadura cai por terra, maldição cai por terra, libertação aparece, porque Deus está no negócio. Atos capítulo 16. Paulo e Silas estão fazendo a obra do Senhor. Libertaram a vida de uma menina. Pegaram Paulo e Silas, colocaram eles dentro da pior prisão, depois de apanharem em praça pública. E lá estão eles presos por fazerem a obra de Deus. E aí alguém pergunta: meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer com Paulo e Silas? Eu me perguntaria. Se eu estivesse no lugar deles, eu ia falar: Deus, por quê? Só estava pregando tua palavra. O Senhor que me enviou para cá. Orei pela vida da menina, a menina foi liberta, uma vida liberta. E o Senhor permitiu que eu apanhasse e ficasse preso. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Mas o que eu quero que você preste atenção é o que vem depois disso, vírgula. E os outros presos os escutavam. Deus permitiu que Paulo e Silas fossem para aquela prisão, porque tinha presos que precisavam ouvir o louvor deles. Deus permite alguns vales nas nossas vidas, porque tem osso seco precisando ouvir a palavra que sai da minha boca. Deus às vezes permite algumas prisões na minha vida, porque tem presos ao meu lado que precisam ouvir louvores a Deus. E Deus desce, terremoto acontece e eles são libertos. Porque onde o quarto homem chega, há libertação. Eles estão soltos dentro da fornalha, vírgula, que andam passeando dentro do fogo. O verbo passear aqui é impressionante, irmão. Porque passear não significa que eles estavam com Jesus dançando amarelinha, não é isso. O que está acontecendo aqui, o verbo passear, é para nos transmitir tranquilidade. Alguém falou aqui hoje sobre paz. É isso. Eles estão dentro do fogo. O texto é claro. Estão passeando. Estão tranquilos. Estão em paz dentro do fogo. Hebreus capítulo 11, versículo... Cadê? A letra não ajuda. Versículo 34. Apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. E puseram em fuga o exército dos estranhos.
Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando dos heróis da fé, homens que se posicionaram em Deus, e por isso Deus se posicionou a eles, e dentro da guerra tinham paz, durante a doença tinha saúde, dentro do fogo estavam tranquilos. Porque quando Deus se posiciona ao nosso favor, irmão, não vai ser fornalha, não vai ser guerra, não vai ser calúnia que vai me tirar do foco. O mundo ao meu redor está de ponta cabeça, mas eu estou cantando, eu estou louvando, estou adorando. Por quê? Porque Ele está comigo. Eles estavam soltos, passeando dentro do fogo, vírgula, e nada há de lesão neles. Irmão, eles estão dentro de uma fornalha. Sabe o que acontece? Quando Nabucodonosor mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, ele já fez isso sabendo que a hora que eles entrassem lá dentro, eles seriam carbonizados. Ia ter queimadura de primeiro, segundo, terceiro, iam virar carvão. Eles iam morrer na hora. Ele já fez isso, tamanho o furor e a ira, para machucar. Ele fez isso para matar. Ele fez isso para lesar. Só que ele olha para dentro da fornalha e diz: não tem lesão. Sabe o que se passou na cabeça de Nabucodonosor? Passou exatamente esse raciocínio. O que eu fiz era para ter matado, mas não tem queimadura. O que eu fiz era para ter destruído, mas eles não estão nem vermelhinho, não tem lesão. Irmão, a presença de Deus na tua vida vai ser tão grande que vai confundir o inimigo. O inimigo vai olhar para a tua vida e vai falar: mas o que eu fiz não era para cantar mais, mas o que eu fiz não era para sorrir mais, mas o que eu fiz, eita, não era nem para comer, não era para sair da cama, mas ele vai te ver cantando, ele vai te ver cantando, ele vai te... Tem adolescentes aqui que o inimigo traçou planos para você nem sair do quarto. Nessa noite você colocou uma roupa, você tomou seu banho, você veio para a casa de Deus e confundiu o inimigo. Por quê? Porque ele pode fazer o que for, mas a presença do Senhor na tua vida é maior. Ele vai ficar confuso, vai convulsionar no inferno, não vai entender o que está acontecendo, mas a palavra do Espírito Santo nessa noite é: não há lesão neles. O inimigo não vê lesão na tua vida, porque você está coberto pela presença do Senhor. O que ele fez na tua vida era para te deixar em casa, cabisbaixo, triste, mas o Senhor chegou primeiro com cura. O Senhor tem cura para o teu coração nessa noite, o Senhor tem cura para a tua alma nessa noite. Enquanto você está aqui, Deus está curando alguém na tua casa, Deus está tratando alguém na tua casa. Isso tudo por quê? Porque não eram mais 3, tinha mais um. E o que ele diz sobre esse mais um? O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aquele que anda contigo não é anjo, o que anda contigo não é homem, o que anda contigo não é profeta, o que anda contigo não é qualquer um. O que anda contigo, diz a Bíblia, que quando ele quer ver o que está acontecendo no céu, ele é tão grande que ele tem que se inclinar. O que anda contigo é tão grande que ele sustenta o universo com a palma da mão. O seu cabelo é branco como a pura lã. Os seus olhos são como chama de fogo, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores.
O que está contigo não está para brincadeira. Ele vem para vencer, para vencer, para vencer. Se posiciona a Deus e veja Ele se posicionar na tua vida. Nabucodonosor fica perturbado e fala: tira os meninos de lá. Tiraram eles. Ele olhou para os meninos e falou: olha, eu estava errado. O Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego pode os livrar da minha mão. Nabucodonosor não aceitou Jesus aquele dia, não se converteu, mas ele disse: se alguém blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, este irá sofrer, porque hoje eu vi o poder do Deus deles. E o nome do Senhor foi glorificado. Quando você se posiciona, você gera testemunho. Quando eu me posiciono, eu gero testemunho, e testemunho gera vida. Testemunho gera salvação, testemunho gera libertação. Nessa noite o Espírito Santo está te convidando a gerar testemunho para a tua casa. Eu sou o único crente, não tem problema. Quem disse que você está sozinho? O Espírito Santo está contigo. Você vai gerar testemunho e daqui a pouco tua família inteira vai estar aqui dentro adorando a Deus contigo. Os teus vizinhos estarão contigo adorando a Deus. Toda a tua casa estará adorando a Deus, porque a partir de hoje você vai começar a gerar testemunho. Fica de pé nessa noite.